Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e nesse vídeo a gente vai resolver um exercício da FUVEST de 2015, e por mais que seja um exercício até antigo, comparando ao momento que ele está sendo gravado, existe um ponto importante, um assunto sobre estatística que vale a pena a gente conversar. Principalmente porque na maioria das resoluções que você for ver sobre esse exercício, eles não mostram em detalhes como é que se calcula a mediana quando você tem dados desse tipo. Então, caso você vá prestar FUVEST, saber fazer esse cálculo pode ser um grande diferencial para você, beleza? Então, o exercício é esse daqui. Eu já deixei uma tabela aqui do lado para a gente ganhar tempo na resolução, mas basicamente ele está te dando aqui, examine o gráfico. Então ele te dá a porcentagem de registros de nascimento em determinado ano. A gente tem 3 anos que foram analisados, ou seja, 1999, 2004, 2009. Cada ano desse é representado por uma barra, e aqui embaixo a gente tem uma faixa de idades. Então, é um intervalo, né? Intervalo de 15 a 19 anos, de 20 a 24, etc. E é claro que o valor dessas barras é uma porcentagem. Então, parte da dificuldade desse exercício é a interpretação. Você vê que no texto não tem muita coisa, né? Então, a gente tem essa porcentagem, de acordo com os anos aqui, de mães com menos de 15 anos que tiveram filho, né? Aqui a gente tem mães entre 15 e 19 anos, mães entre 20 e 24 e assim por diante. E essa porcentagem é de todos os nascimentos, quantos por cento daqueles nascimentos foram com mães nessa faixa de idade. Então, parte do exercício é você fazer essa interpretação. Então, ele pergunta aqui, ó, com base nos dados do gráfico, pode afirmar corretamente que é a idade, e aí ele te dá as opções. Vamos só destacar aqui as duas principais coisas que aparecem. Primeiro, mediana, ela aparece em 3 alternativas, e média, que aparece em 2 alternativas. Normalmente a gente tem aquela técnica, né, de se um elemento aparece mais vezes nas alternativas, ele deve ser a resposta correta. E não é sempre assim, como você vai ver. Então vamos lá. Primeira coisa, ele fala que a mediana das mães das crianças nascidas em 2009 foi 27 anos. Como é que a gente comprova isso? A gente vai ter que calcular a mediana disso. Só que aí que está o problema, né? Se a gente tem porcentagem, quando a gente tinha dados discretos, por exemplo, se eu tivesse um conjunto de dados 2, 5, 7, 8 e 10. A mediana eu sei que é o 7, porque é o valor central. Só que nesse caso, como eu tenho um conjunto de dados e eu não sei exatamente quantas mães tem de 20 anos ou de 24, eu só estou trabalhando com porcentagem, fica mais difícil. Então, qual que é a maneira correta de você fazer o cálculo da mediana? Primeiro, a gente, como eu coloquei aqui do lado, a gente vai fazer uma tabela com os dados de 2009, tá? Por que 2009? Porque na maioria das alternativas que envolvem mediana aparece 2009. Então, eu decidi fazer esse exemplo. E aí, eu coloquei aqui as porcentagens. Então, com mães com menos de 15 anos, 0,8% é a parcela delas, né? Depois, as mães de 15 a 19, a porcentagem é 18,2%. Seria isso daqui. E assim por diante, tá? O que a gente tem que fazer? É a porcentagem acumulada. Qual que é a ideia? Se eu tenho no total 100%, a mediana vai estar exatamente nos 50%. Essa aqui é a principal ideia. Então, quando a gente organiza os dados, que nesse caso já estão em ordem crescente, de 0 até 100%, a mediana vai ser onde tiver os 50%, beleza? A idade que tiver ali. Ok, então, dado esse raciocínio, vamos pensar o seguinte. Qual que é a acumulada quando eu estou aqui, o primeiro intervalo? Bom, vai ser o próprio 0,8. No próximo intervalo, eu vou ter o valor que estava acumulado mais esse novo resultado, que aqui vai dar 19%. É a porcentagem acumulada que inclui esses 2 intervalos. No próximo intervalo, eu vou ter que adicionar 28,3. Então, aqui vai ficar 47,3. Então, 47% das mães que tiveram filhos em 2009, 47% tem essa idade, essa faixa de idade até 24 anos. É isso que está dizendo pra gente. E agora, no próximo, quando a gente vai de 25 para 29 anos e a gente faz essa soma acumulada, ou seja, eu terei que fazer
47,3 mais 25,2, isso aqui vai dar 72,5. Então veja, o 50% ficou aqui no meio do caminho. Em outras palavras, a mãe que é a mediana, a idade dela vai estar entre 25 e 29 anos. Essa aqui é a principal ideia. Só que a pergunta é, como é que eu faço essa conta? Eu tenho essa noção quantitativa, mas eu precisaria de um cálculo mais preciso. Então, como é que você faz a conta de uma mediana quando você tem esse caso? A gente vai trabalhar com proporção. Então, a gente parte da porcentagem inicial, que seria esses 47,3%, que é esse dado. E a gente sabe que nesse intervalo, quando a gente soma todas as mães, né, a gente chega em 72,5%. Ou seja, é o que acontece daqui para cá, certo? Esse intervalo, ele representa exatamente o intervalo das idades de 25 a 29 anos. Tudo bem? Fez sentido? Então, o que a gente vai fazer para fazer a conta? Se meu objetivo é descobrir aonde está os meus 50%, quero descobrir qual que é essa idade que eu vou chamar de X. Isso talvez te lembre algo muito familiar em física, quando a gente cria aquelas escalas de temperatura arbitrárias, né? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente tem a idade mínima e a porcentagem mínima, e a porcentagem máxima e a idade máxima, e a gente quer uma relação entre elas para achar essa determinada temperatura, no exemplo de física, né? Só que, e aqui no contexto do problema, essa idade X. Tudo bem? Então, como é que você vai fazer? Você vai primeiro pegar qual que é o tamanho desse intervalo, que no caso vai ser 72,5 menos 47,3, que a gente inclusive já sabe a resposta. E eu vou dividir, ou seja, querendo dizer que isso é proporcional ao tamanho do outro intervalo que é esse daqui, que no caso vai ser 29 menos 25. Tudo bem? Depois eu vou pegar o tamanho desse intervalo, ou seja, dos 50% entre o 47,3 e esse intervalo aqui de baixo, que seria x menos 25. É assim que você vai calcular a mediana, tá? Que vai ser o nosso x aqui. Então, vamos fazer as contas. Essa primeira conta aqui de cima, ela é relativamente simples, porque para chegar no 72,5 a gente somou esses 25,2. Então, a resposta já é 25,2. Embaixo dá 4. Aqui em cima a gente vai ter 2,7, embaixo x menos 25. Desse lado esquerdo, quando a gente faz essa divisão, isso aqui vai dar 6,3, isso aqui 2,7, dividido por x menos 25. A gente pode até simplificar aqui, se eu multiplicar os dois lados por 10, eu sumo com a vírgula. E esses números também são divisíveis por 9, né? 63 dividido por 9 é 7. E 27 dividido por 9 é 3. Então ficou muito mais fácil aqui a gente trabalhar. Então no fundo, o que a gente vai ter aqui? 7x menos 7 vezes 25 vai dar 175. E isso é igual a 3. Então aqui vai ficar 7x é igual a 178. Então nosso x vai ser aproximadamente 25,4 anos. Então, a mediana, ela é isso daqui, a mediana de 2009, tá? Eu fiz essa conta mais detalhada, primeiro para vocês saberem como é que faz, porque nas resoluções de exercício não aparece. E é claro que isso não seria necessário para esse exercício daqui. Você veja que ele só pede mais ou menos uma noção do quanto seria a mediana, tá? Não o valor exato. Mas aqui está a forma de você fazer essa conta. Então veja que na letra A ele fala que a mediana foi maior do que 27, isso é errado. E na letra B ele fala que foi menor que 23, o que também está errado. A gente teria que analisar a letra C. Só que eu não vou fazer aqui na aula como é que se calcula essa mediana de novo, porque é só você seguir esse processo. Posso até deixar como exercício para você treinar. Vamos direto para as médias agora, que também é uma outra coisa que a gente precisa discutir. Como é que a gente faz o cálculo da média? Para a gente fazer média de intervalos, o que você vai ter que considerar?
Você vai ter que, primeiro, nesse caso, desconsiderar esses dois extremos, porque menos de 15 anos eu não consigo ter uma idade média ali, né? E uma idade ignorada muito menos. E também vou ter que acabar excluindo esse 40 anos ou mais, porque, de novo, não está bem definido. Então a gente vai ter que pegar esses intervalos bem definidos, que no caso são 5, para a gente fazer esse cálculo. Como é que você faria esse cálculo? Vamos considerar aqui do ano de 2004. Então o ano de 2004 seria a barra intermediária. A gente vai ter que fazer uma espécie de média ponderada. Então para cada intervalo, se eu estou aqui entre 15 e 19 anos, o meio desse intervalo seria 17 anos. Aqui, se eu estou entre 20 e 24, o meio dele seria 22 anos. Nesse caso, o meio é 27. Nesse caso, o meio é 32 e aqui 37. Então, eu vou considerar que as mães que estão nesses intervalos têm essas idades aqui. Porque, na média, seria mais ou menos isso que acontece, tá? É assim que você tem que fazer nesse tipo de exercício. E aí a gente vai fazer uma média ponderada, ou seja, no caso de 2004, eu vou pegar essa idade e multiplicar pela porcentagem. Depois eu vou somar com essa idade e multiplicar por essa porcentagem. E assim vai. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui a média, vou colocar um x barra de 2004. Então como é que ficaria? Como eu falei para vocês, vai ser 17 multiplica 19,9, que é essa porcentagem. Depois 22, que vai multiplicar 30,7. Depois, 27, que vai multiplicar 23,7. Depois, 32, que multiplica 14,8. Por último, 37, que vai multiplicar 7,3. E a gente vai dividir tudo isso, já que é uma média ponderada, pelos pesos. Como é que eu sei qual que é o peso? O peso aqui seria a porcentagem, porque nosso objetivo é chegar na idade média. Então, se a gente for pensar nas unidades, aqui eu vou ter idade multiplicando pela porcentagem. Para eu ter só idade, eu preciso tirar as porcentagens, dividir por isso. Então, eu vou dividir por 19,9 mais 30,7, 7,3. Tudo bem? Essa é a conta que você vai ter que fazer. E se você fizer essas contas, que obviamente não são nada agradáveis, você vai chegar aqui a média aproximadamente 24,87 anos. E que condiz com a alternativa D. Tudo bem? Então, você viu que para fazer a conta da média, a gente fez uma média ponderada. E o principal ponto aqui, que talvez não seja óbvio para você que não sabia, é que os intervalos a gente considera exatamente o meio do intervalo para multiplicar pela porcentagem de cada um deles, beleza? Afinal, a gente poderia ter vários valores ali, por isso que a gente pega o meio do intervalo para fazer essa conta, beleza? E eu não vou fazer a letra E, mas você pode comprovar aí, usando esse mesmo método para treinar, que essa alternativa também vai estar errada, beleza? Então, são duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Sempre que recair em exercícios desse tipo, de ter que calcular mediana e média, de dados que estão entre intervalos, ou classes, né, que a gente chama na estatística, você vai ter que seguir esses caminhos aqui. Beleza? Então, espero que você tenha curtido o vídeo. Se você está se preparando para a FUVEST, aqui na descrição eu vou deixar um link para você conhecer o meu curso Gabaritando Matemática para a FUVEST, que eu preparo os alunos para este vestibular com prioridade, com técnicas de exercício. Então, vou deixar o link aí para você conhecer. E, além disso, não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal para você também receber os próximos conteúdos. Beleza? Por esse vídeo é isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.